Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui uma revelação da parte de Deus para expor as estratégias que os bruxos, feiticeiros, magos estão utilizando para entrar dentro das igrejas de forma disfarçada, sem que as pessoas percebam. Então eu quero que você fique até o final desse vídeo. Esse vídeo vai servir como um alerta para você que ainda está pensando que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus. Fique até o final desse vídeo para que você possa entender. Eu quero que você entenda uma coisa: o principal foco das trevas não é atingir as pessoas do mundo, e sim a igreja. E há um tempo atrás, em oração, o Senhor me passou uma revelação sobre isso, de como os bruxos e as bruxas estão entrando dentro da igreja de forma disfarçada, sem que as pessoas da igreja saibam que elas são bruxas, estando elas infiltradas na igreja, mas são pessoas que cultuam ao diabo. E o Senhor me mostrou várias mulheres que estavam juntas na porta de uma igreja para entrar em uma igreja. Elas estavam ali reunidas na porta da igreja como se elas estivessem se programando para invadir aquela igreja. E quando eu vi essas mulheres, algo estranho eu conseguia perceber. É como se a fisionomia delas passasse algo que não era de confiança. A aparência, a forma que elas se apresentavam ali no vestimento, passava algo estranho, como se fosse uma adoração contrária. E essas mulheres, quando me viram, elas começaram a zombar e então elas entraram dentro daquela igreja. Quando nós entramos dentro daquela igreja, o Senhor me disse: observe o que vai acontecer. E a igreja estava lotada de gente, uma igreja muito grande, mas o que eu percebia que era uma igreja lotada de pessoas, mas que não tinha a palavra de Deus, não tinha disciplina. E ali, aquelas bruxas, elas começavam a procurar no meio da multidão ali dentro da igreja, pessoas que estavam em estado vulnerável espiritualmente. O Senhor me mostrou uma mulher dentro da igreja, que ela estava careca, porque ela havia passado por um câncer. E quando aquela bruxa que estava disfarçada entrou dentro da igreja, ninguém percebeu, ninguém sabia que elas eram bruxas. Ela avistou essa mulher que estava careca, que havia passado por um câncer, e ela colocou a mão na cabeça daquela mulher e começou a profetizar e falar em línguas. Mas eu sabia que aquela mulher não era uma irmã, não era uma serva de Deus, era uma bruxa disfarçada. E ela começava a entregar revelações. Assim também as outras bruxas que estavam ali reunidas, que invadiram aquela igreja, elas começavam a procurar pessoas que estavam em um estado vulnerável espiritualmente, ou seja, sem discernimento. Essa pessoa que o Senhor me trouxe, principalmente na visão, esta mulher que estava careca porque ela havia passado por um câncer, o Senhor me trouxe naquele momento o entendimento que esta pessoa são aquelas pessoas que elas passam por alguma vulnerabilidade em suas vidas espirituais, elas enfrentam alguma coisa nas suas vidas e elas vão para a igreja para buscar uma revelação. Elas vão para a igreja para buscar uma profecia e elas não sabem aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo. Então, as bruxas, elas procuravam pessoas que estavam em um estado espiritual vulnerável, sem discernimento. Então, quando elas entraram, ninguém sabia que elas eram bruxas. Todos pensavam que elas eram pregadoras, que elas eram servas de Deus, mas na verdade não era. Para os agentes das trevas conseguirem entrar em uma igreja de forma disfarçada, a primeira coisa que eles buscam são pessoas que estão em um estado espiritual vulnerável. Uma igreja sem discernimento, uma igreja sem palavra, sem oração e sem poder. Porque muitas pessoas pensam que a atuação dos bruxos e das bruxas são somente aquelas pessoas que estão aliançadas com a feitiçaria, com a bruxaria, o espiritismo também, e elas estão ali disfarçadas na igreja. Mas na realidade também existe falsos profetas que têm ligação com feitiçaria, bruxaria, e as coisas que eles trazem para dentro da igreja também é uma forma de culto de espiritismo, bruxaria, feitiçaria. E quando esses bruxos e essas bruxas ou esses falsos profetas oram pelas pessoas, eles transferem espíritos malignos
Porque naquele momento que aquela bruxa colocou a mão na cabeça daquela mulher dentro da igreja para entregar a profecia e revelação que ela buscava, eu sentia na visão que algo era transferido, algo ruim, espíritos malignos. É como se aquelas bruxas, elas traziam contaminação para dentro da igreja, uma contaminação espiritual. Por quê? No momento em que essas bruxas colocavam as mãos sobre as pessoas, demônios eram transferidos para a vida das pessoas. Então, as trevas utiliza a vulnerabilidade de muitas pessoas na igreja exatamente para trazer a contaminação. É a contaminação que as trevas quer trazer para o meio do povo de Deus. Por isso que eu quero que você adquira algo através aqui desse vídeo e dessa revelação. Peça a Deus discernimento e leia a palavra. Porque se você tiver o dom de discernimento, mas você não tiver a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra, a prática da palavra, você vai ser facilmente enganado. Porque o dom de discernimento, ele não funciona fora da palavra, é somente através da palavra. Então, todas as pessoas que estão fragilizadas espiritualmente, estão em estado espiritual vulnerável, que estão ali na igreja buscando revelações, profecias, e elas pensam que todo mundo é de Deus, elas pensam que tudo é de Deus. Essas pessoas são essas pessoas dentro da igreja que as bruxas e os agentes das trevas procuram para que eles possam entrar nessas igrejas, sem que as pessoas lá, os líderes, as pessoas que estão ali servindo, possam perceber.